Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa palavra com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com esta mensagem. Ouça essa palavra do começo ao fim, ela vai falar ao teu coração. A palavra de hoje para mim e para você ela está em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, aonde a Bíblia vai nos dizer: Portanto, visto que temos esse mistério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se esse nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos meditar nessa palavra hoje. O apóstolo Paulo, que ele estava falando aqui, que ele havia recebido, o evangelho pela misericórdia que foi dada a ele. Meus amados, a salvação é pela misericórdia. A misericórdia, ela é um pagamento dado a qual você não merece. Você merecia o castigo e a condenação, eu e você, mas Deus decidiu nos perdoar. Jesus Cristo veio e foi punido pelo meu e pelos seus pecados. Então, meus amados, para nós recebermos a justiça de Deus, eu e você, nós dependemos de misericórdia. Não é pela minha justiça e não é pela sua justiça, porque pela nossa justiça, diante do Senhor, nós vamos ser reprovados. A Bíblia deixou claro ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, que não há um justo sequer, todos se desviaram, todos meus amados pecaram. Romanos 3,12, Romanos 3,23. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos da misericórdia de Deus. Não é baseado nas suas próprias obras, não é baseado no bem que você faz aqui na terra que você vai entrar no céu. Se do bem que você fizer, um erro seu já é suficiente para levar você ao inferno. E a Bíblia deixa claro que todos erraram, todos falharam, para colocar todos debaixo da misericórdia. Todos precisam se humilhar diante do Senhor. E é esse aqui o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Ele está dizendo aqui que ele não torcia a palavra usando de engano, mas ele pregava, meus amados, que a salvação vinha por meio da fé. Por isso ele era grandemente perseguido. Por quê? Porque quando você prega o evangelho, que é por meio da fé, o mérito do homem cai por terra. E os religiosos gostam de ter mérito, gostam de achar melhores do que outras pessoas. Mas a salvação ela é um presente que Deus nos dá. Ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça, é pelo favor. E é um presente que Deus nos dá e nós recebemos esse presente pela fé. Ali em Romanos, no capítulo 10, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai falar que o povo judeu é um povo que tem zelo por Deus. Eles querem agradar ao Senhor, mas o apóstolo Paulo diz, por eles firmarem sua própria justiça em suas próprias obras, eles foram rejeitados pelo Senhor. Por quê? Porque eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. Nós devemos tomar cuidado, porque muitos acreditam que vai pesar o bem e o mal, e se ele fizer mais bem, ele vai entrar no céu, e isso não é a verdade. Isso é um engano do inimigo para levar as pessoas ao inferno, porque todos precisam de Cristo. Todos precisam de Jesus. Jesus diz ali em João 14, no versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando ele diz ninguém, não há nenhum outro caminho. Há vários caminhos apresentados aí fora, mas só há um caminho para o céu. E esse caminho se chama Jesus. Se você não passar por Jesus Cristo, se você não receber Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, não tem como você entrar no reino de Deus, não tem como você ser salvo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé, não é, meus amados, pela fé em qualquer objeto, pela fé em coisas,
pela fé em homens, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Quando você coloca sua confiança no Senhor Jesus Cristo, quando você recebe Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, quando você entende que você é falho e pecador e você precisa da misericórdia, somente através da misericórdia dada em Cristo Jesus que nós podemos ser salvos. Então o apóstolo Paulo ele vai falar que era esse o evangelho que ele pregava, ele não negociava, porque essa era a mensagem da verdade, né? Ele diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Se está encoberto é porque as pessoas estão cegadas pelo inimigo. Satanás tem cegado as pessoas pelo engano, porque em vez delas crerem no Senhor, elas procuram firmar em suas próprias obras. Elas procuram seus próprios caminhos, mas só há um caminho. Então Satanás pega os que não querem crer na palavra no engano. Eles vão rejeitando o evangelho, eles não dão ouvido à palavra. Por isso, cada vez que eles ouvem a mensagem, o coração deles são endurecidos, porque eles dizem não para Cristo. E ele vai finalizar aqui em 2 Coríntios 4,4, que é um texto bem conhecido, quando ele vai dizer, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, né? Algumas traduções vai dizer que cegou ali o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás não quer que as pessoas olhem para Jesus. Ele não quer que as pessoas entendam que elas são salvas somente pela fé, por colocar a confiança em Deus, que elas são salvas verdadeiramente quando elas se arrependem. As pessoas procuram ser salvas por suas próprias obras, mas a Bíblia vai dizer ali em Isaías 64 que as obras dos homens são trapos e imundícias diante do Senhor. Somente Jesus Cristo pode justificar o pecador. Ali, meus amados, nós vemos Pedro numa conversa com Jesus, quando Jesus ali estava falando ali que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ali em Mateus 19, e Pedro vai falar então quem poderá se salvar? Jesus ele responde, aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Jesus deixa claro, somente por Deus, somente por Ele, somente Deus pode justificar o ímpio. E ele fez isso em Cristo Jesus. E o diabo tem cegado para que as pessoas não venham compreender essa verdade. Muitos buscam Jesus aí, meus amados, de maneira errada, da sua própria maneira, e não voltam para a palavra de Deus. Entenda, não adianta você enquadrar a Bíblia dentro do seu padrão de vida, mas você precisa sair dentro do teu padrão de vida e se enquadrar dentro da palavra de Deus. É dessa maneira, é crendo em Cristo, firmando na verdade. Ali em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus, quando orava pela igreja, ele diz, Pai, santificai-vos na verdade, e só há uma verdade, a verdade é a tua palavra. Só há uma verdade, a verdade é a palavra de Deus. Quando você firma na palavra, você firma na verdade. A Bíblia vai dizer ali em João, no capítulo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois, se você for lendo aí no capítulo 1 ainda, você vai ver Jesus dizendo, a palavra se encarnou e habitou entre os homens. Ele diz ali em João 17 que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer o favor. Cristo é a verdade para mim e para você. Quando nós colocamos a confiança nele, as vendas caem por terra e nós somos justificados. O diabo não pode acusar aquele a quem Deus justificou. Porque em Romanos 8,1 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A única maneira de você ser livre da condenação é estando em Cristo. Se você firmar nas suas próprias obras, você vai ser rejeitado, você vai ser reprovado. Você só pode ser aprovado pela fé, colocando a confiança em Deus, crendo em Jesus Cristo, recebendo Ele como único Senhor e Salvador. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo veio e pagou pelo meu e pelos seus pecados. E Ele nos dá o presente da salvação. E cabe eu e você crermos. Ali em Marcos 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus ele amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Amou o mundo todo, né? A Bíblia vai dizer, mas somente aquele que crê. Então, receber o presente é comigo, é com você, é com aquele que crê, aquele que coloca confiança nele. Então, coloque a sua confiança em Cristo, coloque a sua confiança na palavra de Deus. Não deixe, meus amados, o inimigo enganar você. Não deixe o diabo firmar você na sua própria justiça e você tirar o olhar de Jesus e colocar o seu olhar em si mesmo, porque esse é o objetivo dele, que você venha a ser enganado por sua própria sabedoria e por seu próprio entendimento. Se você está ouvindo essa palavra hoje, se você se afastou do caminho do Senhor, Jesus está de braços abertos. Ele está dizendo: vinde a mim, tome a decisão e volte hoje. Não deixe para tomar a decisão amanhã. A Bíblia diz: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Tome a decisão agora. Reconcilie com Deus e Deus vai mudar a sua história. Abra o teu coração. Fala para Jesus: Senhor, eu abro o meu coração para ti, eu reconcilio contigo nesse momento. Eu volto de novo para a tua presença. Só a paz em ti, eu creio em ti. O justo é salvo pela fé e eu coloco a fé em ti. Eu creio que em ti eu sou perdoado. Não é por minhas obras, mas é por suas obras. Então, pela fé em teu nome, eu recebo a sua graça. E dessa maneira, meus amados, você vai ser transformado. Dessa maneira, você vai ser fortalecido na presença e na graça de Deus. Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receber essa mensagem, essa palavra, que eles sejam fortalecidos na tua graça e na força do teu poder, que a tua graça se manifeste sobre cada ouvinte, Pai, que eles sejam grandemente transformados e renovados. Só há uma verdade, a verdade é a tua palavra, e eu oro, Pai, para que essa verdade seja revelada ao coração de cada ouvinte, que essa palavra venha transformar vidas, que todos, Pai, nesse momento sejam tocados, transformados, curados, libertados pelo poder da tua graça. Eu te agradeço, porque a sua palavra é fiel. Em nome de Jesus. Amém.